Bem, irmãos, a leitura foi feita em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. E essa parábola, que é uma parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano, assim como todas as outras parábolas, ela tem a sua ideia principal. É a ideia que norteia, né, a parábola. Como já nos foi ensinado, a gente não deve pegar os pormenores das parábolas, querendo alegorizar o texto ou coisa parecida, mas procurar ali aquela ideia central para achar o significado da parábola. E onde nós podemos ver o significado dessa parábola é já no versículo 14, no finzinho da parábola, que diz o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, essa ideia é ainda mais reforçada pelo que acontece logo depois, que é quando alguém traz crianças, né? Trazem algumas crianças para serem abençoadas por Jesus. Do versículo 15 ao versículo 17. Que diz assim: e traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, os repreendiam. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então fica claro, né, como nós também já vemos em Mateus capítulo 18, versículo 4, que não é uma passagem paralela a essa das crianças, mas é uma outra em que Jesus, quando os discípulos ficavam procurando quem seria o maior deles, Jesus toma uma criança e diz que aquele que não fosse humilde como uma criança não seria o maior no reino de Deus. Aquele que fosse humilde como uma criança seria o maior no reino de Deus. Então, quando Jesus pega essa figura da criança, de ser como uma criança, ele está nos levando à ideia da humildade, da dependência. Então nós vemos aí a somatória desse final da parábola com o que acontece logo a seguir, que a parábola com certeza está falando ali sobre humildade, sobre exaltação. Então já ficou claro que ela está falando sobre isso. Mas como o título que eu coloquei sugere, que é a oração revela o coração, eu quero meditar com os irmãos sobre as orações realizadas pelo fariseu e pelo publicano. E começar dizendo que a oração não é apenas uma conversa com Deus, mas que ela fala algo sobre nós, de como é a nossa visão, como é a visão que nós temos de Deus, como está o nosso relacionamento com Ele e qual a visão que nós temos de nós mesmos. É lógico que essa percepção vai vir de nós mesmos e de um autoexame, lógico. Então já queria aqui começar a falar da oração do fariseu. Ele começa a sua oração invocando a Deus, mas logo vamos perceber a que Deus ele ora. Pois mesmo depois de invocar ao Senhor, né, aparentemente, e render-lhe graças, vemos algo estranho. Vamos ver aqui o versículo 11, diz o seguinte, vamos ler aqui todo o versículo. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, o que é que nós podemos perceber aí a princípio? Ele afirma não ser como os outros, não ser como demais, ou seja, ele se acha diferente. Vamos ver no versículo 9 também, quando Jesus vai começar a contar a parábola, é dito o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, o fariseu aí, ele despreza os outros por se achar melhor do que os outros, por se achar diferente dos demais. Nós vemos que ele se acha superior e isso fica evidente na sua oração. Parece que quando diz não ser como os outros, ele tem em mente o publicano. Vamos ver o final do versículo 11, que ele diz: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Por que eu digo que eu acho que ele tem em mente o publicano? Porque os cobradores de impostos, eles tinham uma má fama de ladrões, de injustos, de extorquir as pessoas. Então, na verdade, aí desses defeitos que ele enumera e que ele diz que ele não é, nós podemos dizer que ele estava falando ali praticamente do publicano. Ele se achava melhor do que o publicano. Aí já mostra algo a respeito dele na sua oração. Ele se achava superior às outras pessoas. Logo depois vemos em que estava a sua confiança, que é nas suas práticas religiosas extremas e exageradas, porque elas iam além do que a lei ordenava. Vamos ver aqui o versículo 12. O versículo 12 diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Nós sabemos que a lei só mandava jejuar uma vez por ano e que o dízimo, do ganho mensal, eles ultrapassavam isso, falando aqui dos fariseus, porque eles davam até das hortaliças. Ou seja, eles procuravam fazer além do que Deus mandava, entre aspas. Então vemos que ele é descrito perfeitamente no versículo 9. Vamos ler novamente aqui o versículo 9, que diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa é uma descrição clara desse fariseu da parábola. Ele confiava em si mesmo, nas suas práticas religiosas. Ele se achava justo por causa dessas práticas, se achava melhor do que os demais. E você percebe que toda essa personalidade, aliás, o caráter do fariseu é exposto na oração dele. Quando ele vai aparentemente falar com o Deus Todo-Poderoso, ele se mostra como ele é diante de Deus. As suas palavras, assim como Jesus falou, que o que sai da boca é do que o coração está cheio. Então ele reflete na sua oração aquilo que ele é, as suas palavras. Nós vemos, que agora é possível perceber a que Deus ele orava. O Deus dele era ele mesmo, porque ele confiava em si, confiava nas coisas que ele fazia, nessa religiosidade. É sempre necessário, sempre bom nós meditarmos no que é a religiosidade e o que é a religião verdadeira. Como o pastor Washington até colocou agora nesse último domingo aquele tema a respeito
de o que é realmente um culto a Deus, não é uma vida totalmente dedicada a Deus, não só aquela prática cultica pública no templo, que é extremamente necessária e que complementa a vida como culto a Deus, mas lógico que nós devemos sempre meditar que uma vida dedicada a Deus não é apenas ir aos cultos. Nós não podemos ser como esse fariseu da parábola, em que confiava somente naquelas praticazinhas religiosas e achando que aquilo dali satisfaria a Deus. Ele, na verdade, ele não estava nem achando que aquilo satisfazia a Deus. Ele estava satisfeito consigo mesmo, o fariseu. Mas vamos ver a oração do publicano. A atitude do publicano, ela é completamente diferente da atitude do fariseu. A gente percebe desde o começo. Ele se achava indigno de se aproximar de Deus, porque ele estava no templo e o templo representava ali a presença de Deus, e diz que ele ficou de longe. Então, ele se achava indigno de se aproximar de Deus, ele se achava indigno de contemplar a Deus. Nós vemos que ele nem mesmo olha para o céu, ele se achava indigno de contemplar a Deus. E diante dessa indignidade, ele bate no peito em sinal de tristeza, né? Em sinal de lamentação. Enquanto o fariseu se mostra alegre consigo mesmo, o publicano se entristece com o que vê. Quando o fariseu olhava para si, ele se satisfazia com que, eu não sou roubador, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, e eu faço tudo direitinho. Então ele se satisfazia com o que ele via em si. Já o publicano não, quando ele olhava para si mesmo, ele não se achava digno, ele via como ele realmente era, e isso deixava ele triste diante de Deus. A oração do publicano tem poucas palavras, mas que dizem muito. Vamos ler aqui o final do versículo 13. Diz a oração do publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele invoca ao Deus verdadeiro e a ele clama por misericórdia, por propiciação para si mesmo. E se precisa de propiciação, se ele percebia que ele necessitava de propiciação, de misericórdia, então ele via que era alguém necessitado, diferente do fariseu. Ele se percebia alguém necessitado. Ele não está satisfeito com o que ele é ou com o que ele faz. Quando olha para dentro de si, ele clama para aquele que poderia condená-lo com razão, mas para que esse fosse bondoso com quem não merecia. O fariseu, quando ele olhava para si, ele se satisfazia com o que ele fazia, e ele queria que Deus fosse justo, o recompensasse pelo que ele tinha feito. Já o publicano, quando ele olha para dentro de si, ele não quer que Deus dê aquele que ele mereça. Ele quer misericórdia. Ele busca por propiciação, por que seja apaziguada a ira de Deus que havia sobre ele. Ele sabia que a ira de Deus estava sobre ele, e ele via que ele precisava dessa propiciação. E ele se denomina o pecador. E eu acho muito interessante, porque no grego não está dizendo que ele é um pecador. Ele não está dizendo assim: Senhor, misericórdia, porque eu sou um pecador. Ele diz que ele é o pecador. Esse título o fariseu ele rejeitou quando ele disse que não era adúltero, ladrão, e que não era como o publicano, né? Ele rejeitou o título de pecador, porque esse título era dado aos publicanos,
as prostitutas, eram chamados de os pecadores. Então o fariseu não se achava pecador de jeito nenhum. O publicano, ele não rejeita esse título, que era um título que comumente já davam a ele. Na verdade, ele acha e ele vê que esse título define ele, porque ele diz que ele é o pecador. Então ele acha que esse título aí o define. Mas há uma semelhança que eu queria falar aos irmãos aqui nas duas orações, que é o que? Eles dois são sinceros nas orações. O fariseu, ele não estava mentindo. Ele realmente não adulterava, não. Ele realmente não roubava. E realmente ele não era injusto, entre aspas. Mas ele estava sendo sincero. Ele realmente dizimava. Ele realmente dizimava. Qual outra coisa que ele diz? Ele dizimava. Pronto, ele realmente jejuava 2 vezes por semana. Ele não estava mentindo a respeito das práticas dele. E o publicano também é sincero de como ele se acha necessitado ali diante de Deus. Mas qual é o problema disso? Deus não quer somente sinceridade. Porque da mesma forma, um exemplo aqui para os irmãos, da mesma forma que quando a gente vai falar a respeito de alguém sentir a presença de Deus, e as pessoas afirmam na sua maioria que a presença de Deus é aquela alegria, nós vemos que a presença de Deus não é apenas essa alegria, porque nós sabemos que as pessoas em todas as suas práticas se alegram, e isso não necessariamente significa que ele sente a presença de Deus. Da mesma forma, a sinceridade nem sempre é algo agradável a Deus, porque o ladrão, o macumbeiro, eles são sinceros nas suas práticas. Então Deus, além de sinceridade, Ele quer humilhação. Deus quer humilhação. Eu queria aqui ler com os irmãos só uma passagem aqui do Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É interessante que literalmente essas palavras aí, contrito e quebrantado, eles significam um coração esmagado e quebrado em pedaços. É um coração que sofre. Um coração que sofre quando vê o seu pecado. Porque é disso que o Salmo está falando. Uma confissão de pecados. Um coração que se entristece ao ver os seus pecados. Além somente da sinceridade. O fariseu, ele não possuía nenhuma consciência de pecado. Nem de necessidade, nem de dependência, nem de humildade. E isso fica claro na oração dele. A oração do publicano mostra alguém humilhado, dependente, consciente dos seus pecados. E era isso que eu queria trazer aos irmãos. Esse momento em que nós devemos meditar ainda mais, e que nós estamos nas nossas casas, meditar na nossa vida cristã, como nós estamos caminhando com Deus, e que nós possamos olhar para as nossas orações e buscar ali realmente um momento de adoração, de humilhação diante de Deus, percepção dos pecados. E eu acho que o pecador arrependido, que humildemente procura misericórdia em Deus, ele com certeza vai achar. O pecador arrependido, aquele que se sentiu tocado por Deus, que viu realmente o seu pecado, que confessa ao Senhor o seu pecado
esse vai achar a misericórdia de Deus. Amém, irmão? Queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus.